tema de hoje é revolução sobrenatural. Quantos aqui já ouviram aquelas pessoas que falam assim: rapaz, eu vivia no céu e não sabia. Eu tinha um casamento bom e hoje eu vejo que ter me separado foi a maior besteira que eu fiz na vida. Eu tinha um emprego bom, eu achei que era ruim. Muitas pessoas na igreja me procuram e falam isso. Eu morava no céu, eu estava num tempo bom e não aproveitei. Esse tema, eu quero te explicar o que é uma revolução sobrenatural para evitar que aconteça isso com você. No meio de tantas coisas acontecendo, no meio de um movimento de Deus, no meio de tantas pessoas experimentando, você ficar chupando o dedo. Não perceber, não entender e o pior, não experimentar o que é uma revolução sobrenatural. A prova maior, eu não preciso nem ficar dando muitos dados, mas isso aqui foi tudo que precisava para você se abrir. Um testemunho vale mais do que uma pregação, irmão. Não no sentido de que é mais valioso do que a palavra, mas fala mais. Porque a Bíblia fala de quem Deus é, fala a verdade absoluta. Mas o testemunho fala de quem Ele é hoje, agora e o que Ele está fazendo. Por isso impacta mais. Mas eu quero te dar alguns números. Deus tem feito um movimento. Deus tem feito uma revolução na igreja. Não é só nessa, não é só no Brasil. Eu tenho ficado assustado, irmãos. Assustado no bom sentido, de ver quanta coisa maravilhosa Deus está fazendo. Olha, milagres, quantas pessoas sendo salvas. São de milhares. Quantas igrejas lindas fazendo trabalhos maravilhosos. Aparece coisa ruim? Lógico que aparece. Vê um monte de pastores safados, gente pedindo dinheiro na televisão. Mas tem muita coisa boa que Deus está fazendo, muito. A igreja está passando por uma revolução. Exemplo. Eu estou falando aqui, e o mundo está me ouvindo. Nós estamos na internet. Pessoas de qualquer lugar do mundo podem estar me assistindo. Isso não existia. A própria tecnologia, o próprio ambiente que nós vivemos hoje é diferente. Olha aí, irmão, que beleza. Na minha época era retroprojetor, cara. Aí caía aqueles negócios, aquela confusão, aquela letra. Hoje não tinha data show. A iluminação, se colocasse um negócio desse aqui, falava que era logo do capeta. Os instrumentos eram o órgão, e bateria, esse era do capeta mesmo. Mudou. O nível de autoridade da igreja mudou. Eu sou da época que falar que era crente era ter doença. Então vamos lá na rua dos crentes. Vixe, parecia que era a rua dos crentes, mano. Na rua dos crentes era uma doença contagiosa. A igreja mudou. Hoje, pastores são honrados, gente séria. O governador da Flórida procura conselho com um pastor, o Maldonado. Presidentes da República da Guatemala, por exemplo, procuram conselhos com pastores. Aqui na cidade, as autoridades da cidade, o governador, os governantes, a área de segurança, nos procurou como igreja para orar pela cidade para que haja paz. Estão reconhecendo o nível de autoridade. Deus fez uma revolução na igreja. E o meu medo, como pastor, é que você não perceba e não viva isso. Por isso eu preciso te mostrar o que está acontecendo. Além desses testemunhos, eu quero te dar alguns números, irmãos, do que nós vivemos esse ano aqui. Até o ano passado nós tínhamos, irmãos, trabalhava com força, mas tínhamos um culto, de domingo, manhã. Esse ano, nós já estamos com 4 cultos. Terça, 2 de domingo e os jovens de sábado. Isso é um crescimento de 300%. Não é um crescimentozinho normal. Porque para fazer um culto dá um trampo, negão. Para fazer um culto tem que ter muito jejum e oração, senão o diabo não deixa rolar, não. Tem que ter muita gente por trás se sacrificando. Isso é um milagre. Isso é uma aceleração. Oração
Falamos aqui há pouquíssimo tempo atrás, quando era um dia, vinha 3 pessoas, era muita gente. Hoje, quando vem 20, a gente fica bravo, que é o caso que está acontecendo. Menos que 20, são no mínimo 3 dias na semana, fora o Ministério de Intercessão, os pelotões, estou falando só de oração aqui, de busca e intercessão. Olha o quanto nós crescemos. Ensino, tem tanto nome de escola que eu nem lembro mais. É escola para todo lado, estamos tendo que fazer classes novas. Olha só, nós fizemos festa de boas-vindas, 740 pessoas passaram pela festa. O que é isso? Se 740 vieram na festa, provavelmente mais de 1.000 se converteram aqui. Dessas 1.000, nós conseguimos fazer vir para aquela festa, o primeiro passo, 740. Pessoas que vieram aqui e nós conseguimos ensiná-las sobre o que é o arrependimento, sobre o que é uma vida com Jesus. Dessas 740, 250 se batizaram. Para quem batizava 30 por ano, batizar 250 em 11 meses, é só 500% de crescimento. Só 500%. E fizeram experiência com Deus, que é o terceiro passo, 293, 300. Por que fizeram mais do que se batizaram? Porque tem gente que veio para cá que já era batizado. Então, das 700, praticamente metade estão no caminho profético. São pessoas que visitaram uma casa de paz, são pessoas que foram convidadas por vocês, que vieram aqui, e que estão num caminho em direção ao propósito de Deus para a vida delas. Isso não é normal. Um crescimento nessa proporção mostra uma revolução sobrenatural. Nós mudamos muito, irmãos. Sabe por que nós batizamos 251? Porque antes a gente, para batizar a pessoa, tinha que fazer 6 cursos. E ficava inventando um monte de coisa que a Bíblia não tem. Nós fomos confrontados por Deus. Quebramos a nossa religiosidade. Quebramos a nossa forma de agir. Não, tem que ver se ela está levando Jesus a sério mesmo e tal, e faz curso. E cara, tinha que ser doutor, PhD na Bíblia para ser batizado. Agora não, é a Bíblia. Batizou, negão. Tem aquelas fotos aí? Batiza até no rio. Batiza onde for. Converteu? Está arrependido? Olha lá. Isso aí foi um ministério de jovens. Os jovens têm nos ajudado muito nisso lá, o pessoal de São Paulo, que aliás, 60 jovens estão lá daqui, voltando turbinado. Para quem assistiu o culto, meu irmão, segura esse povo. Se os caras estavam acelerados, agora nós vamos ter que falar, calma, calma, porque os caras estão voltando. Ontem me ligaram 2 horas da manhã. Aí vocês não dão, pastor, você viu a palavra da hora, pastor, quero andar no treinamento. Calma. Isso aí, os jovens, num batismo mensal, tinham acho que só 7 pessoas no batismo, e eles ficaram indignados. Falaram, não pode isso. Aí foram para a represa do Guarapiranga no mesmo dia, o Felipe chamou lá os ministros deles, subiram e começaram a pregar. Posso errar um pouquinho os números, mas mais de 70 pessoas aceitaram, e dessas 70 eu acho que 30 foram batizadas. Ah, aceitou? Está arrependido? O arrependimento é isso. Você quer mudar? Quer? Vem cá. Na lagoa. Mudamos, acabamos com a religiosidade. E estamos fazendo o que a Bíblia manda. Entende o que eu estou te falando, querido? Se você quer uma revolução, você vai ter que mudar o que você está fazendo. Se você quer uma aceleração, se você quer viver números, se você quer conquistas maiores do que a que você tem, você vai ter que revolucionar. Você tem que mudar, transformar. Estão entendendo o que eu quero dizer hoje? Amém? Se for entrar então para a igreja Novidade de Vida, aí, irmãos, aí é assombroso. Ó, o apóstolo Paulo, nosso pai, fala em escrever livro, tem no mínimo 15 anos, irmãos. Esse ano já escreveu 2, e vai sair o 3º e acho que o 4º. Em 1 ano, em 6 meses, abriu uma editora, televisão, rádio.
O evento do ginásio do Ibirapuera, irmãos, abalou. Ana Paula Valadão foi falar com ele o que foi aquilo que nós enchemos o Ibirapuera sozinho. E muitas coisas estão como fruto daquele evento. O Maldonado está vindo para cá o ano que vem ministrar em 2 escolas. Ele vem, presta atenção. Nós não fomos para o Rio, não semeamos, ele não pregou lá na igreja do Silas Malafaia. O Silas convidou ele para ser preletor de um congresso lá no sul. Não lembro, acho que lá no Rio Grande do Sul, Florianópolis. Santa Catarina, na verdade. Ele vai lá, vai ser o preletor. No outro dia ele vai para o Rio, fazer um congresso do Transformação Brasil. Sabe esse Transformação Brasil que o Mirabeau falou que é o Transformação o quê? Transformação o quê, Mirabeau? Transformação Mirabeau. Mas teve outro que também, casal que foi. Esse, sabe quem vai ser o preletor? Maldonado. A Lagoinha, a Ana Paula disse, se o Maldonado vier, eu vou lá, nós vamos fazer o louvor de graça, nós bancamos tudo. Calma aí. Aí é mais para o final do ano, acho que é setembro, outubro, novembro, tem a Slavec, que é a maior escola de líderes do Brasil, que é a do Silas Malafaia. Preletor, Maldonado. Local provável, Fortaleza. Está entre Fortaleza e Minas, mas está mais para cá. E se ele vier aqui, o Paulo Teste diz que traz ele aqui na igreja. Calma. Escola ministerial em Miami da igreja ao Rei Jesus. Não essa agora de fevereiro, a outra que eu acho que é abril, maio. Preletor, Silas Malafaia. Aquele evento arrombou o inferno. Porque agora a visão do Transformação Brasil, que é esse povo abençoado, Jazer Cardoso, Neus Etioca, gente poderosa, está se unindo e formando uma só igreja com aqueles que têm mega igrejas, mas canal disso, o nosso congresso. Não dá para mensurar o tamanho da conquista que é isso, o tamanho da revolução que a gente desse tamanho, assim, nosso ministério, fizemos. Isso mostra a mão de Deus e um movimento sobrenatural. Mostra uma revolução sobrenatural. O que é revolução? Profunda transformação. A definição do dicionário de revolução é grande transformação, mudanças profundas. Nós mudamos muito. O que nós mais falamos nos últimos 2 anos foi reposicionamento. Mudar para a posição. Para de falar que ora e ora, para de falar que jejua e jejua, para de falar que... Resultado. Grandes conquistas. Resultado. Nível de autoridade crescente. Pessoas vivendo o seu melhor em tudo. A começar de mim, teu pai espiritual. E eu não quero que você que está aqui não viva isso. Porque pode acontecer. Aliás, tem pessoas que nem enxergam isso. Por isso que a gente tem que mostrar. Porque elas estão tão preocupadas com o seu casamento, com o seu salário, com a conta que vai pagar amanhã, ou com o problema do irmão que não sei o que lá, ou com não sei o que lá, que não vê que está no céu e não está vendo. Tem pessoas que se tivessem ouvido a palavra que você ouviu esse ano inteiro aqui, já estava muito mais na frente do que você. Pensa algo, querido. Se todo mundo nessa igreja orar como você ora, essa igreja vai estar bem? Se todo mundo aqui, todos nós, jejuarmos como você jejua, essa igreja vai estar jejuando como Deus quer? E se todos nós adorarmos como você adora, essa igreja vai ser uma adoradora? Assim você está avaliando se você está verdadeiramente tendo uma revolução sobrenatural, se você está tendo mudança, ou se você está só saltar no rio, saltar no rio. No rio já secou faz tempo, irmão. E vou repetir algo que eu já disse. Você não tem que parar de dançar, porque isso é maravilhoso. Isso mostra a liberdade. A Deus a gente não adora só com a boca, não. É com o corpo todo. Aprendemos isso já. É batendo palma, é dançando, é pulando, é gritando, é fazendo o que você quiser. Só que
Não pode parar aí. Porque senão você é um mentiroso, um réu. Não de púlpito, porque você não está no púlpito, mas você está na cadeira. Você fala que está no sobrenatural e não está. Você fala que ama o irmão e não ama. Você fala que está vivendo algo, você fala que adora, que honra a Deus e não honra. Quantas pessoas você dessas 700 e poucas trouxe para cá? Se você não salvou no evangelho e gozou ninguém esse ano, você acha que você está honrando Deus? Fala para quem é do lado, fica calmo que o pastor voltou agora, mas ele é manso. Vai dar certo, até o final você vai ver que dá certo. Você vai tirar essa sua cara de bravo aí, vai ficar manso. Ele não é desse jeito aí, normalmente ele é mais bonzinho. Isso porque não tem ninguém dormindo agora. De manhã eu estava mais bravo, tinha gente dormindo. Vamos lá. De uma forma simples para você entender o que eu estou falando. Revolução sobrenatural, uma grande transformação. Mudança profunda na forma de acessar o sobrenatural. Deus está mudando a forma, a maneira de se relacionar com Ele, de implantar o reino. A igreja de 5 anos, de 2 anos, de 1 ano atrás, não pode agir e se relacionar com Deus da mesma forma, senão ela não implanta o reino hoje. Você não pode orar, jejuar, como você orava e jejuava uma semana, um mês, 1 ano atrás. Você não pode falar como você falava. Você não pode ter a unção que você tinha, porque senão você não está em revolução. Você está em regressão. Todo mundo andando para trás e você de ré. Oh, eu estava só testando quem está ligado. Todo mundo andando para frente e você de ré. Vamos mergulhar. Já falei, e eu quero que você me escute agora com muita atenção. Filho, filha, não se ofenda comigo. Eu não estou aqui para te julgar, não. Eu não estou aqui para ficar falando, tá vendo, você não ora, seu safado, o diabo vai te pegar, você vai se lascar todo. Cara, eu estou falando isso, sabe por quê? Eu não quero que você passe aqui os seus dias vendo o que Deus está fazendo e não experimente. É com amor, é como um pai que eu falo. Eu quero que você experimente essa revolução. Eu quero que você suba aqui para contar. Pastor, eu estou vivendo meus melhores dias. Pastor, acelerou. Pastor, isso me alegra demais. E tem muitos vivendo. Tem muitos que não têm coragem de contar aqui. Mas muitos estão vivendo isso. Mateus 6,13. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Presta atenção, o que esse texto tão conhecido, que é o Pai Nosso, diz? Revela aqui a dimensão do sobrenatural. O que é o sobrenatural? Sobrenatural é aquilo que existe além da razão. Sobrenatural é aquilo que você não vê com esses olhos, você não ouve com esses ouvidos, mas com esse ouvido. A Deus não se escuta por aqui. Pode escutar, mas a Deus se escuta por aqui. A Deus você não vê por aqui. A Deus você vê por aqui. O trabalho do cristão é aguçar, é crescer espiritualmente, para conseguir entrar no mundo sobrenatural. Na dimensão espiritual. O sobrenatural tem 3 dimensões. E são essas 3. Reino, poder e glória. Tudo isso faz parte do sobrenatural. Aquilo que você não pega. Aquilo que você não interage com os seus sentimentos. Que você não interage com os seus, como é que chama? Tato, olfato? Com os seus sentidos. Você discerne e entra através da fé nesse lugar. E eu vou te explicar, se nós estamos falando de uma revolução sobrenatural, nós estamos falando de formas novas que Deus está fazendo de você acessar o reino, acessar o poder e acessar a glória. O que é o reino? Como se acessa o reino? Através da fé. Jesus disse para
Nicodemos, você tem que nascer de novo para entrar no reino. Tem que deixar de ser incrédulo, tem que nascer da água e do Espírito. Para entrar, e mais que isso, para implantar o reino hoje, você não pode ter a mesma fé que você tinha há um ano. Ela pode ter sido suficiente, mas se você estiver numa revolução espiritual, se você estiver num processo de transformação, você não pode orar, ter a mesma fé, acreditar no que você acreditava há 5 anos. E pior que tem gente que tinha mais fé antes do que hoje. Vocês estão entendendo, irmão? Se você fala que você saltar no rio, aí Deus fala, oferta tudo que você tem. Saltar no rio, fala que essa enfermidade não é para a vida, é para a morte, mas está doendo, eu vou morrer. Saltar no rio, vai lá e pede perdão para tua mulher. De jeito nenhum. Você não tem fé, cara. Acredita mais no Jornal Nacional do que na Bíblia. Você precisa crescer em fé. Maiores desafios, os teus atos precisam mostrar isso. Pastor, eu estou crendo, vai acontecer, Deus mandou fazer isso e vou fazer. Não, quebra a cara, não tem problema, Deus gosta, Ele te arruma depois. Mas faz inspirado por Ele, com testificação com o teu pastor e com o teu líder, e com a tua mulher e com o teu marido. Mas ousa, tenha fé, seja arrojado, sai do barco. Amém? Gente frouxa não cresce, não entra no reino nunca, vai ficar chupando o dedo. E além de não entrar, ainda fica atrapalhando os outros. Para acessar o reino hoje, para entrar no sobrenatural, você não pode ter a mesma fé de uma semana, de um ano atrás. E o que é o poder? A segunda dimensão do sobrenatural. Deus também está mudando a forma de acessar o poder. O poder se acessa através da unção. O que é unção? É capacitação sobrenatural, é um dom de Deus que Ele coloca, uma ferramenta que Deus coloca, uma ferramenta espiritual que Ele te põe para que você possa acessar o poder. Quando você entra no reino, lá tem um rei, esse rei é Jesus, e o nome dele é Jesus Cristo. Cristo significa ungido, é o que dá unção, é o que te derrama unção, dons, e esses dons, essa unção te leva a ter poder, poder para ressuscitar mortos, poder para fazer milagre, poder para implantar o reino onde você for, onde você vai, o reino vai com você, poder para prosperar, irmão, poder para acabar com as enfermidades, poder para salvar o perdido, poder para mudar o mundo. Quando você começa a se relacionar com o rei, a unção dele vem para você. E isso te dá poder, que é o segundo nível, a segunda dimensão do sobrenatural. E a terceira dimensão do sobrenatural é a glória. Como nós acessamos a glória? Quando você começa a caminhar em unção e a sua unção vai crescendo, você não pode ter a mesma unção que você tinha há um ano atrás para implantar o reino hoje. Não vai funcionar, irmão. Não vai funcionar. Os demônios são outros, estão mais especializados. As estratégias são outras. O que funcionou há um ano não funciona agora. E quando você começa a ter uma revolução, uma transformação na tua unção, a tua unção começa a crescer, você começa a fazer milagres, você começa a andar em dimensões maiores, você entra num ambiente da glória. É a unção que te leva para a glória. É o transbordar da unção. Quando você está ungido, o nível de poder sobe e você entra no nível de adoração. Então você começa a servir a Deus e adorar e você entra no descanso. O que é a glória? É a presença de Deus manifesta. É quando você traz o céu para a terra, irmão. É a eternidade. Na glória tudo pode. Na glória não tem depressão, tristeza, não tem impossível. Na glória não tem ficar voando enquanto o pastor está pregando. Você não pode andar no mesmo nível de unção, senão você não tem poder, e se você não tem poder, você não entra na glória. E Deus está mudando essa forma. Deu para entender? Vamos lá. De uma forma simples,
Entrar nesse movimento de revolução sobrenatural é mais do que cantar e dançar. É andar na presença de Deus, estar na presença dele. Quando você está na glória, o teu nível de conquista e de domínio aumenta demais. Uma preocupação constante. Esse chamado, para estar nesse movimento, para estar nesse nível de autoridade. Irmãos, eu estou tendo acesso que eu nunca tive antes. Com gente importante. Estou vivendo meus melhores dias. Em todos os sentidos. E se eu estou vivendo, eu não falo isso para te assustar. Eu falo isso para te incentivar. A herança é tua. A herança é tua. Você tem que estar nessa pegada. É estar nesse movimento que vai te levar a ter o melhor casamento que você sonhou, a ter a melhor vida financeira, a melhor saúde, o melhor ministério. Está tudo melhor, irmão. Tem guerra, as melhores também. Doido as guerras que fala, vixe. Mas eu nunca vivi o que eu estou vivendo. Escutar a palavra profética que ontem no congresso eu escutei, meu irmão, é o céu na terra. Minha casa ficou cheia da glória de Deus 1 hora. Uma palavra profética para minha esposa, falando sobre meus filhos, confirmando tudo que a gente tinha, confirmando, irmãos, coisas que só a gente sabia. Não dá para falar disso que eu choro. Já chorei de manhã, eu chorei de novo. É porque quando fala de filho é duro. Nós quase perdemos nossos filhos algumas vezes. A Fernanda caiu quando ela estava grávida do Bruno. E grávida assim, irmão, 2 dias, 3 dias antes de nascer. Rolou a escada, com a barrigona. O médico falou, no mínimo, uma lesão séria vai ter. E ela fez uma aliança com Deus. Com os dois, porque o Lê também quase morreu. Eles vão te servir para o resto da vida. E eu tenho visto isso, irmão. Tenho visto a palavra que Deus lançou ontem. Seus filhos vão continuar a ter um ministério. Não só aqui, como no mundo todo. Na frente deles. Eles já sabiam disso. Mas quando Deus fala na frente, começa a gerar no coração deles. Não tem realização maior para um pai do que ouvir isso. Eu sei que tem muitos pais aqui com guerras com os filhos. A coisa mais triste que tem para um pai é ver um filho que não quer Deus, irmão. É a frustração total. Que adianta ser um médico, engenheiro, um doutor e ir para o inferno? Que adianta ser um mega jogador de futebol e acabar a vida com o capeta? Já a alegria que um pai tem quando vê os seus filhos colocando Deus em primeiro lugar, sonhando com o ministério, desejando, não tem preço. Não tem preço. Por isso eu te digo que eu estou vivendo o meu melhor. Por isso eu te digo que eu estou na glória. Por isso eu te digo que é o céu na terra. Porque eu estou nesse movimento. Eu mudei muitas coisas na minha vida. Muitas coisas. Renunciei, mudei. Tudo que você pensa. Jeito de falar. Jeito de ministrar. Jeito de aconselhar. Jeito de orar. Tudo. Tempo. Muito. Estou experimentando essa revolução e quero que você venha junto comigo. A preocupação é que isso não é só para mim, é para todos, é para você também. É tempo de você ter o melhor casamento, ministério, finanças, saúde. Por isso não fica assustado assistindo os testemunhos ou quem está do teu lado. Entra, para de só saltar no rio e salta. Salta. Começa a ofertar como você nunca ofertou. Faz o que a irmã fez. Começa a jejuar como a outra fez. Com tantos anos de igreja, nunca tinha jejuado. Começa a orar de verdade. Para de se enrolar, irmão. Para de se enrolar. Você vai ver. Começa a fazer isso. Muda. Entra no movimento sobrenatural. Entra numa verdadeira transformação. Se você continuar fazendo o que você fazia, não tem isso para você. Pastor, mas a minha vida está um caos. Tem nem jeito, pastor. A coisa está tão feia que nem Jesus dá jeito. Dá, filho. E fala assim, eu te amo. Pode falar o que você quiser. Que eu vou continuar te amando. É porque tem coisa que eu sei que ofende, mas eu não quero que você se ofenda. Porque eu não estou aqui te julgando.
Eu não estou falando que você é um safado e que está vendo e que agora aí vai cair o raio na tua cabeça. Irmãos, eu estou te falando, e eu te afirmo isso, que se você não está vivendo o teu melhor, é porque você não está no mover sobrenatural de Deus. Não tem jeito. É impossível você estar passando, está transformando a tua vida espiritual e não está tendo acesso a tudo o que é possível na presença da glória de Deus. Lá não falta amigos, lá não falta dinheiro, não falta paz, lá não tem espaço para depressão, para tristeza, para perseguição, não tem luta que te tira da alegria, irmão. Não tem dor de cabeça que te tire do culto. Não tem problema que faça você murmurar, porque você está na presença de Deus. Quando você está na presença de Deus, eu te afirmo, se você está triste, falta Deus na tua vida, filho. Você está esperando que tua mulher e que teu marido te faça feliz, não vai fazer nunca. Porque por mais que ele seja bom, não vai te preencher. Está esperando que o filho, está esperando que a faculdade, está esperando que quando comprar a casa própria, aí você vai ser feliz. Vai nada. Dura um mês essa alegria. O que te faz feliz é Deus, é a presença de Deus. Você fora da presença de Deus é um peixe fora da água. Vai ficar blu, 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 até morrer. Para de pôr a culpa nas coisas e assume. Você precisa de Deus e não com ofensa. Vocês estão ofendidos? Se ofende não. Eu te falo isso com amor. E eu quero te ensinar, eu gosto muito de prática. Eu vou correr porque senão vai ficar igual de manhã, não vai dar tempo. Está indo muito rápido? Tá bom, tá bom. Eu vou te falar na prática alguns obstáculos que fazem as pessoas não entrarem no sobrenatural. Você quer entrar? Quer mergulhar mesmo? Não só de boca mais, mas viver, experimentar. Amém? Eu vou te dar alguns obstáculos. Primeiro, colocar o foco na solução dos problemas e não na busca pela presença de Deus. Para de ficar querendo resolver os teus problemas que não tem jeito de resolver. Busca Deus que Ele resolve. Irmãos, com a potência, é uma brincadeira que a gente faz, mas o que eu estou querendo dizer, irmãos, eu sou o pastor da igreja, eu tenho que ser um cara abençoado, amém? Tenho um nível de conquista familiar grande, tem coisa que eu não mudo na Fernanda não, tem jeito, irmão, e tem coisa em mim que ela não muda não tem jeito, tem coisas que só o meu pastor muda. E, aliás, eu nem falo, porque eu sei que se eu falar o pau vai quebrar. Então eu espero, quando ele chega, eu falo, ó. Aí ele fala uma vez só. E tem coisa que nem ele muda. Só Deus. Só Deus. Se você for ficar colocando o problema nisso, minha mulher é brava, irmão, pensa que a bicha é mansinha, não. Eu já tinha separado, já tinha traído ela. Eu nunca traí a Fernanda por temor a Deus, e não porque ela deu ou não me deu motivo. E ela nunca me deixou, não porque eu não merecia, eu deixei de merecer, por temor a Deus. Por crer que Deus me juntou com ela e que Ele tem um plano e eu vou seguir fazendo isso. Se você for buscar resolver problemas que não estão na tua mão, que é impossível, você vai viver frustrado o resto da vida. Para com isso. Para de querer resolver o que você não pode. Busca Deus, Ele é a solução para tudo. Mergulha de verdade. Para de ficar brincando de orar. Para de ficar brincando de vir na igreja. Entra nesse caminho profético bendito e rompe. Para de ficar travado com freio de mão, igual aquele jumento empacado. Tira essas coisas da cabeça e mergulhe, faz atividade, escola e ministre. Vira um ministro. Começa a servir, entra no rumo que Deus tem um caminho para você. Para de empacar, mergulha, busca Deus, irmão. Você vai ver se as coisas não se resolvem. Você vai ver se não se resolve. Coloca Ele em primeiro lugar, não sou eu que estou falando. Buscai a Deus e o seu reino em primeiro lugar. E todas as coisas serão acrescentadas. Mateus
Esse é o primeiro obstáculo. Nós tendemos, e as pessoas querem resolver as coisas que só Deus pode resolver. E isso limita, e elas ficam travadas e não conseguem mergulhar no sobrenatural. Enquanto meu marido não se converteu, eu não vou para a igreja. Enquanto eu não tiver um carro, eu não vou para a igreja. Enquanto não me pedir perdão, eu não vou entrar no discipulado. Enquanto o diabo está só rindo do enquanto. Oh, beleza. Amém? Segundo, tive uma conversa recente com um jovem que explica bem isso aqui. É um entendimento errado sobre o propósito da sua vida. A maioria das pessoas não sabem qual o seu chamado, sua visão, sua missão. Conversei com um jovem do condomínio onde eu moro, Salva-Vidas. Um cara legal. E estava lá, estava nadando. Aí ele chegou, começou a conversar, crente. E aí, pastor, tudo bom? Tudo bom? Como é que tá? E aí, como é que tá? Tá bem. Precisamos conversar, e não demorou muito, irmão. Aí já comecei a falar umas coisas. Eu falei para ele, qual o teu chamado? Chamado? Sei lá, pastor. Estou 10 anos na igreja, continuo um membro. 10 anos. 10 anos. Uma vez eu até fui fazer uma entrevista, a mulher perguntou mesmo, qual que era o meu cargo na igreja? Já tinha 10 anos de igreja. Eu falei, não, eu sou só membro. Eu falei, meu irmão, se eu estou te entrevistando, eu não te contrato nunca. Porque 10 anos numa igreja como membro, você não tem compromisso com nada. Você é um tremendo vagabundo. Na puxa. Você falta compromisso, e foi provavelmente isso que a mulher avaliou. Aí ele começou a chorar. Aí veio uma compaixão no coração. Eu falei, filho, deixa eu te ensinar. A pessoa mais pobre do mundo, a mais digna de dó, é quem não sabe porque ela existe. O que é saber por que você existe? É a tua missão. Para que você existe, irmão? E as pessoas pensam que existe para casar, para constituir uma família, para ter bens, para conquistar uma casa, para se formar. E isso não tem nada a ver com a tua missão. Você não foi criado para isso. Eu falei aqui, esse casal não foi criado para ser dentista. Não é esse o propósito de Deus para eles. Isso faz parte. Faz parte para você ter uma família abençoada, é um presente de Deus. Faz parte você ter uma profissão boa, faz parte você ter um carro, faz parte faz parte, irmãos. Essas são as coisas que são acrescentadas, mas o primeiro é o reino, o primeiro é o teu ministério, é o teu chamado, é você existe para quê? Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quem tem uma visão aqui? Quem tem uma visão, um sonho? Levanta a mão. Bari, qual é o teu sonho? Ir para a África. Fazer o quê? Ganhar vidas na África. Estou contigo nisso. Quem mais levantou? Levanta a mão. Eu quero ver. É para levantar. Rapaz, tinha levantado umas 50 mãos. A hora que eu perguntei, ficou 2. Não vou mais nem perguntar aqui. Nós, corajosos. Quem tem uma missão? Quem tem uma visão, um sonho? Fala, filha, teu sonho. Ampliar a empresa para usar a empresa como evangelismo e crescer o reino. Bom, quem mais? Levanta a mão. Hoje, teu sonho. Através da TV, através do talento, do conhecimento, do dom, expandir o reino. Quem mais? Levanta a mão. Fala, filho, qual é o teu sonho? Depois é você, deixa ele falar primeiro. Põe na sequência. Deixar um legado para os filhos que busquem a Deus. Resumindo, muito bom. O seu filho? Em hospitais orar pelos doentes. Eu vou parar porque eu já vi que vocês estão tudo treinadinhos. Isso é maravilhoso. Fala, filha, você levantou a mão com gosto agora, fala.
Você quer ser uma milionária. Para quê? Tá bom, você quer ser uma milionária, uma missionária milionária. Amém. Missionária. Presta atenção. Eles estão tudo aqui. Glória a Deus, porque em todos esses sonhos eu estou com vocês. Se falta sonho para você, quem não tem sonho, quem não tem uma visão, ou quem tem um sonho errado, não vai a lugar nenhum. Se você não tem um, compra da igreja. Essa é a visão da igreja. A visão e missão, eu não vou detalhar, isso se confunde muito. A visão é o sonho, a missão é para que você existe, mas está muito junto, um complementa o outro. Está lá, levantar uma geração comprometida com Deus. O teu destino, você foi criado para implantar o reino de Deus na terra. Olha lá em cima do caminho profético, naquela placa, está escrito 5 ministérios. Jesus veio para cá e falou, eu vim implantar o reino. Começou a implantar. E aí ele subiu, e Efésios 4 diz que ele deu dons aos homens. Presta atenção, ele passou o bastão. Ele falou, agora eu vou deixar para a igreja. Quem aqui faz parte da igreja? Tem uns que não fazem, infelizmente. Quem aqui faz parte da igreja de Cristo na terra? Se você faz parte da igreja do corpo de Cristo, o teu propósito de existência é implantar o reino. E Jesus disse, ide e pregai. Jesus disse, eu os envio como o Senhor me enviou. E eu poderia falar N textos, que mostra que a tua missão é essa. Você existe para isso, filho. E tem gente que foge do caminho profético ainda. Sabe Jonas? Filho, vai para lá. Ele pega o barco e vai para lá. Não, eu não tenho tempo para me comprometer com a igreja. Você não tem tempo para se comprometer com o propósito de Deus para a sua vida. Porque agora eu tenho que estudar. Estudar. Estuda, filho. Isso impede as pessoas de viverem o sobrenatural, porque elas não sabem quem são. Quantos estão entendendo? Irmão, desculpa se eu estou destruindo o teu sonho. Mas destruir o meu também. Eu lembro como se fosse hoje, eu nunca mais esqueço isso na vida, irmãos. Eu me converti, tinha um plano, trabalhava na Nestlé nessa época, estudei 2 anos alemão, ia morar na Suíça, já tinha lá o emprego garantido, na cidade de Vevey, a matriz da Suíça. Ia ficar rico, irmão. Morar no país de primeiro mundo, passar frio igual doido. Eu vim foi para o Ceará, 40 graus. Mas escuta, namorava, nessa época do mundo, morava junto com a filha de um diretor da Nestlé, e decidimos, ela vai para lá, fica lá 1 ano e eu vou, porque é o tempo que saía a transferência, foi feita toda a transferência, ela foi para lá. Então já estava tudo certo. No meio do caminho eu me converti. E aí numa escola, Carminha chamava a mulher. Olha, as coisas que marca, ele nunca mais esquece, né? Carminha, irmã Carminha. Ô irmã Carminha, você não sabe o que você fez comigo aquele dia. Dando aula. E ela falou assim, olha, era bem calminha, ela baixinha, sabe? Olha, meu querido, irmãs, às vezes a gente tem um sonho, né? Então tá lá o sonho. Ter um bom trabalho, pois logo em primeiro. Ter um bom trabalho, fazer isso, fazer aquilo. E eu já comecei a me arrumar na cadeira. Aí Deus vem, tá assim, ele faz assim, ó. Nossa, aquela hora eu vi a Suíça afundar, o gelo cair, chocolate derreter tudo. Nossa, aquele entrou que fez, meu sonho fez, eu não nasci para ser um executivo de uma multinacional, eu nasci para cumprir o propósito de Deus na face da terra. Foi essa ficha que caiu e eu não queria que caísse, não queria, fiquei digerindo, ela ficou entalada aqui, foi muito tempo, muito, porque eu estava resistindo ao meu chamado. Resistindo, porque eu achava naquela época, na minha cabeça, pastor tinha que usar terno de tergal, passar fome e depender de oferta dos irmãos. Para mim eu ia ser isso. Até quando eu aceitei ser pastor, eu aceitei pensando que ia ser isso.
porque era essa visão de crente que eu tinha. 20 anos atrás, 15, 16, 18, sei lá. Mas o meu sonho fez assim. E é isso que eu estou te ensinando. Para de achar que você nasceu para ser baterista. Para de achar que você nasceu para ser cantor. Faz parte. Para de achar que você nasceu para ser jogador de futebol. Para de achar que a tua vocação é ser professor. Teu chamado, teu motivo de viver é ser um ministro. E eu vou dar nome. Tudo que você faz tem que estar ligado com o manto de Jesus que foi dividido em 5 partes. Ele não deu para qualquer um. É para quem quer estar na igreja. Para quem é cristão, ele falou, eu vou colocar, Efésios 4:11, eu vou colocar uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastor, outros para evangelistas e outros para mestres. Tudo que você faz, e a maioria das pessoas que falaram aqui, o sonho está ligado com um desses ministérios, e é por isso que eu falei, eu estou contigo. Eu estou contigo. Tudo que você faz e tudo que eu faço, filho, tem a ver com implantar o reino de Deus, senão eu não faço. Se é para ganhar dinheiro, é para investir no reino. Se é para sair para conversar com alguém, é para evangelizar ou para atrair para a igreja. Eu não fico fazendo coisa que não faz parte do meu chamado. Se você entender isso, se cair a ficha hoje, você deixar Deus destruir o teu sonho próprio e colocar o dele, você vai começar a andar no caminho certo. Aí você deixa só de e pula de verdade. Sabe o que significou para mim? Perder o emprego, os amigos, o carro e apanhar ainda. Depois te conto essa outra história. Mas significou isso para mim. E pensar que estava doido. Porque todo mundo falou que eu estava doido. Deixar um emprego na Suíça de um executivo por causa de uma igrejinha ré fuleiragem lá de Campo Belo, que tem que catar um metrô e 2 ônibus para ir? Você vem me dizer que isso é de Deus? Isso era o que os amigos e os familiares falaram. E o que eu achei que falei, rapaz, eu acho que eu estou doido mesmo. Mas a paz que eu tinha no coração eu nunca tinha tido. A certeza de que agora eu estava no caminho certo eu nunca tinha tido. A certeza de que agora vai. Nem que for passando fome, mas eu vou. Nem que for para trabalhar vendendo extintor no posto de gasolina, que foi o que eu fui fazer, mas eu vou para a igreja. Porque eu me encontrei. Saí do emprego. Porque eu não nasci para ser um técnico em processamento de dados. Eu não nasci para ser um analista de sistemas da Nestlé que eu era. Eu não nasci para ser um grande empresário. Eu nasci para implantar o reino de Deus. O resto é consequência. A partir daí, filho, as portas começaram a se abrir. A partir de quando eu assumi o meu chamado e descobri quem eu era, tudo o resto Deus me acrescentou. Família, finanças, trabalho, empresa, ministério, blá, 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 tudo. Esse, na minha opinião, é o maior obstáculo para as pessoas não entrarem no sobrenatural de Deus. Não sabem quem são. Acham que existem para alguma coisa que não tem nada a ver com o chamado. Aquele jovem, no final, chorando, ele disse que ia se envolver com a igreja, porque ele tinha entendido. Mas é o reflexo de muitos que estão na igreja. Estou há 5 anos, 6 anos, e não sei nem porque eu estou trabalhando aqui, pastor, foi o que ele falou. Estou trabalhando aqui porque, sei lá, é o que apareceu, né? Não tem propósito, não tem direção, não tem sonho, não tem visão, não tem missão. Se envolve com esse sonho. Deixa esse sonho de Deus ser o teu sonho. E se prepara, meu irmão. Se prepara. Porque você não vai ter descanso mais. No sentido de marasmo. Noites e noites trabalhando e alegre e feliz da vida. Essa semana eu verei 3 noites dormindo. Sem dormir. Com alegria, irmão. Com alegria.
trabalhando, orando, buscando, trabalhando com força, mais alegre. Por quê? Porque eu sei para onde eu vou, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei qual é o meu destino, irmão. Eu sei o que eu estou construindo, eu sei quem está na frente, eu sei quem me chama. Eu não estou fazendo uma coisa qualquer, não. Vocês vão ver o que nós estamos falando, o que nós vamos transformar isso aqui. Vocês vão ver o que nós estamos trabalhando para edificar isso aqui, para transformar. Eu sei o que eu quero, sei quem eu sou. Você precisa saber isso e nunca mais confundir. Isso tem que ser prego batido, ponta virada. Não se questiona mais. Eu não nasci para ser um professor, um engenheiro, um médico, para casar, para ter dinheiro, para ser o que for. Eu nasci para implantar o reino de Deus, para ser um ministro. Esse é o meu chamado. O resto é consequência. Faz parte de onde Deus vai te colocar, do jeito que Ele vai colocar e da forma que Ele quiser. Quantos entenderam? Então eu posso ir para o terceiro e último. O primeiro obstáculo é colocar o foco na resolução do problema e não em Deus. E o segundo é ter um entendimento errado do propósito da sua vida. É ter sonhos que não tem nada a ver com o reino. É achar que você nasceu para uma coisa que não nasceu. E o terceiro, resistência ao novo. Qual foi a base mesmo que eu não anotei de novo aqui? A gente tinha visto de manhã. Mateus 9,17. Eu vou ler a minha versão aqui, que eu acho que está melhor. Mas é essa aí, ó. Não se põe vinho novo em odres velhos. Quantos sabem o que é odre? Uma vasilha de couro que era usada para guardar vinho. Não se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, ou seja, se fizer isso, rompe-se os odres, entorna-se o vinho ou estraga-se o vinho, e os odres também se estragam. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Resistência ao novo. Deus não traz o novo enquanto você não tira o velho. Se você não mudar, não passar por uma verdadeira revolução na tua forma de viver, agir, pensar, orar e tudo isso que nós falamos, não tem novo para você. Sabe por quê, queridos? Sabe por que Deus colocou em Gênesis, quando Adão pecou, diz que Deus colocou um anjo protegendo a árvore da vida. E colocou um anjo protegendo o jardim. O jardim significa a presença de Deus, a glória de Deus, a unção. Sabe por que ele fez isso? Porque Deus protege a sua unção. Deus protege a sua glória, a sua presença. Deus não deixa ela se contaminar. E esse texto diz que se Ele colocar o novo em você, você estando velho, vai te matar, vai te estragar e ainda vai manchar a unção. É o que acontece quando você vê hoje pessoas que não foram preparadas, com o coração corrompido, fazendo milagres. Vai para a televisão fazer milagre para pedir dinheiro. Isso é David Copperfield, é um mágico, é bruxaria. Não tem nada a ver com Deus. Todo milagre que você faz, eu vou contar isso de novo. Pastor Rodrigo, que está ministrando no Congresso de Jovens, uma pessoa muito usada por Deus, já ressuscitou várias pessoas. E uma delas ele contou ontem, o testemunho, foi um bebê. Ele chegou no hospital, a mãe, membro da igreja, ligou desesperado que o bebê nasceu morto. E ele chegou lá e aquela situação, e a mãe não estava. Mas estavam os médicos e falou, não tem o que fazer. Ele falou, não, eu vou orar. Não dá, não pode, não sei o que e tal. Ele falou, não, vou orar. E deixaram, e ele falou que pegou a criança e começou a orar, mas no coração dele ele disse que estava, Deus, honra, eu sei que eu estou fazendo por fé, honra, isso vai ser uma bênção, vai todo mundo acreditar em você, o médico vai acreditar, vai ser bom, vai glorificar teu nome. E nada. E ele falou que chacoalhava a criança e balançava, e nada. E volta, e vive em nada. Aí entrou a mãe. E quando entrou a mãe, ele viu o desespero dela, irmão. E ele viu aquela mãe chorar. E ele falou, cara, na hora entrou um negócio em mim. Uma compaixão que eu sabia que não era minha. Eu senti a dor daquela mãe. E quando eu dei a ordem para a criança, eu vi que não era eu, era Deus.
E a hora que falou vive, a criança viveu na hora. Mas foi a compaixão que moveu. Todo milagre tem que apontar para Cristo. O milagre é um sinal. Se não traz as pessoas, se não é movido por compaixão, se não atrai as pessoas para Cristo, é bruxaria, irmão. Pode ser o milagre que for. Por isso que Deus não pode colocar o novo no velho. Se Ele te dá unção, se Ele te coloca na glória, você vai manchar a glória. Além de morrer junto. Se Ele te coloca num lugar alto, eu vou dar exemplo e nomes aos bois. Você está pronto para ser um político? O dinheiro corrompe, irmão. O poder corrompe. Está cheio de gente que entrou lá santa e se lascou todo. Você está pronto? Está pronto para ser um empresário? Que todo mundo quer ser? Você sabe quantas ofertas por dia eu tenho de sonegação? Quanta pressão eu tenho para sonegar? Para fazer as coisas erradas? Você sabe a pressão que vem sobre mim? Não vai ter dinheiro para pagar a folha de pagamento, não cumpriu a meta, vai quebrar. Você aguenta isso? Ou você vai chorar desesperado e vai se matar e arrancar os cabelos? Você tem estrutura para aguentar? Eu não estou falando isso para te assustar. Eu estou falando isso para falar que Deus não pode pôr coisa grande em coisa pequena. Não pode, você nunca vai entrar no mover sobrenatural se você não passar por uma revolução, uma transformação. Parar de enrolar. Hoje de manhã tinha poucas pessoas na igreja porque acharam que eu não vinha. Tem gente que vem para a igreja só quando eu estou aqui, como se eu fosse Deus. Cutuca o irmão e fala, essa foi para você, irmão. E eu não estou aqui para te julgar, filho. Estou aqui para te ensinar. Eu não quero que você, daqui a alguns anos, fale, a glória passou. E eu não entrei nela. Um monte de gente conquistou. E eu fiquei no barco. Do fundo do meu coração, eu não quero que nenhum de vocês não experimente em 2014 o teu melhor em todas as áreas. E eu não estou falando isso como demagogia, eu estou falando isso com uma fé imensa que dá. Eu sei que dá porque eu estou vivendo. Dá. E não sou só eu. Meu pastor está vivendo. Os jovens, muitos estão vivendo. Você vai ver como esses jovens vão voltar turbinados, irmãos. Essas pessoas que testemunharam aqui, muitas delas novas, com menos de 1 ano de igreja, passando por transformação. Para finalizar, o que eu estou querendo te ensinar, esse obstáculo, que eu chamei aqui de resistência ao novo, é a tradição, é o costume, é o medo de inovar, de fazer diferente. Mas você precisa entender que por melhor que a tua vida tenha sido na igreja, que por melhor que o teu ministério tenha sido, hoje ele não vale mais nada. Falei isso e vou falar de novo. Você imagina se eu entrasse aqui vestido hoje, com calça boca de sino, sapato cavalo de aço, a gola até aqui, cavanhaquezão, e aí, aberto com correntão. Irmão, pode ter sido muito legal nos anos 60, hoje é ridículo. Ridículo. Tem gente que ora igual aos anos 60. Tem gente vestida espiritualmente ridículo. Com uma vida de adoração, medíocre. E aí quer entrar no sobrenatural. Quer dizer que mergulha no rio. Que rio, irmão? Mas nem no Tietê você está mergulhando, que é nojento, fedido. Quanto mais no rio de Deus. Tem uns que mergulham na podridão. Se imagina e pensa, de novo isso que eu vou falar.
não como acusação, mas para você se autoavaliar. Se essa igreja dependesse da tua oração, como ela estaria? Se essa igreja dependesse do teu jejum, como ela estaria? Se essa igreja dependesse da tua vida de adoração, como ela estaria? Agora troca a sua igreja pela sua própria vida. É você. É o teu nível de conquista. Pode parar de culpar marido, pai, filho, pastor, líder, igreja, o passado, os professores. Pode parar. Pode parar. Eu tive problemas na infância, você teve outros. Alguns tiveram problemas maiores, outros menores, mas todos estão aqui e podem entrar na presença de Deus, onde tudo se resolve. Na presença de Deus, querido, tudo se resolve da melhor forma. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas dá certo. Na presença de Deus, não tem como uma situação não ser resolvida. Se resolve. Pode ser o problema maior que for, resolve. Nem que seja você morrer, mas resolve. Não, muitas coisas que resolveram na minha vida não foi do jeito que eu queria, não. Aliás, acho que a maioria. Eu conquistei tantas coisas que eu pensei que ia ser de um jeito e foi de outro. Tira a roupa dos anos 60. Tira a tua forma de orar de quando você se converteu. Muda a tua forma de jejuar do ano passado. Muda a tua forma de ofertar. Muda a tua forma de tratar a sua esposa, teu marido. Muda a tua forma de se relacionar com teus líderes. Se submete. Muda. Entra na verdadeira transformação, na revolução. Profunda transformação. Se você ficar igual, filho, vai ficar chupando o dedo.